Como você viveria hoje se você descobrisse que você recebeu uma herança de 10 milhões de reais, teu bisavô, que você talvez nem conheceu, deixou para você uma herança de 10 milhões de reais e você descobriu hoje. Chegou um e-mail para você, pedindo para você conferir os seus dados, seu nome, seu CPF, tudo. E você saberia, a partir de hoje, que você recebeu uma herança de 10 milhões de reais. Como é que você viveria a partir de agora? Alguém quer arriscar uma resposta? Não tem certo ou errado, é o que vier na sua cabeça. Como você viveria se você soubesse que você herdou uma herança de 10 milhões de reais? Como é que você viveria? A Isabel faria o quê, Isabel? Fazia um plano. Sim. Sei. Sei. É. Entendi. Entendi. Eu conheço uma pessoa que muito necessita de uma casa, que perdeu a casa, e eu ajudaria Muito bem. Agora, deixa eu virar a pergunta para o outro lado. Isso que eu fiquei pensando ontem nisso. Se você descobrisse de que Deus não ia fazer mais nada por você do que Ele já fez. Se recebesse uma notícia, é o seguinte, sua cota de bênção acabou. Não me peça mais nada e eu não vou te dar mais nada. A pergunta é, você continuaria amando e servindo a Deus? Então, será que é isso mesmo? Minha pergunta é, será que o que nos move a estar aqui hoje é a gratidão ou é a necessidade? Espera um pouquinho, não responda, espera um pouquinho. Será que o que move a maioria das pessoas e move você é a gratidão ou a necessidade? Pense, não fala, não responda. Não é para você responder, é para você pensar. As duas coisas. Tá, então se você descobrisse agora que Deus não vai fazer mais nada por você, você abandonaria Ele, ia viver a sua vida, ia viver os valores desse mundo? Porque eu fico pensando, meus irmãos, algumas vezes eu chego a pensar que se não houver necessidade,
a maioria dos crentes abandonaria Deus. Como é que abandona Deus? Ah, mas eu não vou abandonar Deus nunca. Vai. Quando você deixa de congregar, você está abandonando a Deus. Quando você deixa de ter vida devocional, você está abandonando a Deus. Quando você deixa de orar, você está abandonando a Deus. Quando você deixa de meditar na palavra, de estudar a palavra, de querer conhecer mais, você está abandonando a Deus. Então eu fico pensando, será que porque veja, é um estudo sociológico isso. Os países mais abastados, as pessoas buscam menos a Deus. As regiões mais abastadas de uma megalópole como a nossa, as pessoas buscam menos a Deus. As igrejas localizadas nas áreas mais nobres de São Paulo são bem menores do que as na periferia. Eu estou falando de uma análise assim. Então, eu quero levar você que está aqui hoje, e você que está participando desse bate-papo aqui, vendo esse vídeo, a pergunta é, você busca a Deus porque você o ama ou porque você precisa dele? Será que se você não precisava de mais nada? Eu me fiz essa pergunta ontem. Porque eu já me fiz uma pergunta há uns tempos atrás. Se houver um estudo científico que prove que a Bíblia é um livro escrito por homens, isso aqui é uma invenção humana, que a história de Cristo foi qualquer cara. Eu continuo amando a Deus, vivendo intensamente para Deus, ou largo tudo? Ah, não, a outra pergunta que veio ontem, que eu me lembrei agora. Aquele papo de inferno, juízo final, morte eterna, balela, não existe. Você continua vivendo em santidade, em justiça, você vai continuar amando a Deus, servindo ao próximo, andando em correção, não tem juízo. Você pode ter quantas mulheres quiser, roubar 115. Não tem juízo. Aquilo lá é conversa, aquilo é negócio da Bíblia. Aquele negócio da Bíblia. Saiu um estudo agora, Harvard publicou, não sei o que, acabou. Você muda a sua vida, o seu estilo de vida? Não é que é? Isso. Então, tem muita gente, meus irmãos. Eu fico pensando assim. Porque eu tenho uma visão da igreja diferente da de vocês. Em primeiro lugar, eu estou há 30 anos nela. Talvez alguns aqui estejam também em tempo. Mas eu vejo a igreja, o encontro, as reuniões, de uma perspectiva diferente. E eu vejo orações utilitaristas o tempo todo. Eu vejo pessoas que se apegam com Deus quando a coisa está ruim. Melhorou um pouquinho? O cara está desempregado, está na bancarrota, ele vem em tudo quanto é reunião. Arrumou um empreguinho. Então, tem um compromisso hoje? Ou estou cansado? Ou é o trânsito? Não sei. Então eu fico pensando, até que ponto o nosso cristianismo ele é uma experiência verdadeira, real, transformadora, que é daquela do cântico escrito lá pelos missionários indianos, né, que escreveram esse cântico. E estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Fico pensando, se botarem uma arma na sua cara para você negar Jesus, você negaria?
Se você vivesse num país muçulmano, onde a pressão é grande de perseguição, será que você amaria a Deus? Sabe, porque eu penso que se nós não respondemos essas perguntas para nós mesmos, nós vamos ser uns crentes meia boca, que não vai chegar a lugar nenhum. E Deus, nessa etapa final, vão acontecer duas coisas. Está escrito nas Escrituras. Haverá um derramar de iniquidade muito maior, o mundo vai ficar pior, e vai haver um derramamento do Espírito muito grande. E somente os que forem cheios do Espírito Santo vão suportar. Os demais vão rapar fora. Um pouquinho mais além para entrar no tema aqui propriamente dito. Quanto você acha que é a porcentagem de gente das igrejas, da nossa igreja, que tem vida com Deus diária? Deus é um Deus real. Ele tem Deus como um relacionamento, como um amigo, como um parceiro, como filho. Ele quer ter comunhão com o Pai. Quantos você acha que tem relacionamento com o Pai Celestial diariamente? E quantos você acha que tem aos domingos, quando dá tempo de ele vir à igreja e não tem um compromisso mais importante? Não precisa você falar. Pense nisso. Porque eu estou falando tudo isso, porque eu percebo que o nosso nível de comprometimento, ele está diminuindo. Ele não está crescendo. Nosso nível de comprometimento com Deus e o seu reino não está aumentando, ele está diminuindo. E às vezes a gente nem percebe. A gente tem tantas justificativas boas, maravilhosas, mas isso não retrata um relacionamento de amor. De amor. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida cristã, porque cada vez mais o meu relacionamento com Deus e com o Pai, ele é uma coisa espontânea. Espontânea. Não tem... Quero confessar para vocês, tempo de oração e vida devocional para mim, lá atrás, era uma meta que eu tinha para cumprir. Era um negócio assim que eu punha um alvo, né? Eu vou ter 1 hora, eu preciso ter, eu vou ter. Eu fazia um esforço. Hoje eu não faço esforço mais. Transformou-se numa coisa em mim que é leve. É leve. É que nem para a Dona Ruth soltar em uma poesia agora. É mole. É que nem eu sair cantando um cântico aqui, o Lucas, se ele não sabe, ele vai atrás e pega as notas na hora. É fácil. Então, e não haverá transformação. Eu quero dizer para você, quero dar essa notícia para você. A sua mente não será transformada vindo a cultos de domingo. Sua mente não será transformada assistindo vídeos no YouTube. Então vou desligar agora. Pode desligar. Pode desligar. Porque se você não meditar na palavra, se você não tiver relacionamento com Deus, informação você tem de monte. Você tem preletores e pregadores e coaches muito melhor que qualquer um de nós aqui, mas nada transforma. Que o que transforma é o relacionamento. É 2 Coríntios 3,18. Com o rosto descoberto, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Quer dizer, é uma coisa contínua. Não é uma imersão que transforma você. Não é um acampamento de final de semana, não é um encontrão de jovens de julho, que a validade já acabou para muitos. Presta atenção nisso. A validade já acabou para muitos. Por quê? É que nem você ir na academia
Falei assim, pô, eu preciso perder peso. Preciso botar eu vou lá hoje, eu vou ficar das 6 da manhã ao meio-dia fazendo exercício. Eu vou uma vez, vou agora, hoje, amanhã é quinta, eu vou quinta, depois janeiro eu volto. Não vai resolver nada. Porque o que nós precisamos, meus irmãos, é de constância. Constância. Por isso que 1 Coríntios 15, 58 diz, sede firmes, determinados e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque quando você fizer isto, não será em vão nada do que você fizer. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, que eu citei. E agora Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu vou ler propositalmente a versão da nova tradução da linguagem de hoje, para daqui falarmos sobre esse tema, herdando o sobrenatural. Tema de hoje do nosso Metanoia. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe condenação mais. Isso já tratamos lá no capítulo 6, falando sobre libertos e perdoados, né? Já não existe mais condenação para aqueles que estão unidos com Cristo. Porque quem não está unido com Cristo está debaixo de condenação. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Agora eu queria chamar sua atenção para o versículo 5 aqui. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui que eu vou continuar a leitura depois. Primeira coisa que eu quero enfatizar para você, falando de herança. O cristianismo, ele não lida com comportamento. As religiões lidam com comportamento. O cristianismo não lida com comportamento. O cristianismo lida com natureza. Natureza. Então, o texto é muito claro. E a outra versão mais
mais clássica diz segundo a carne. Quando fala natureza humana, segundo a carne. Esta palavra carne que aparece aí nas Bíblias mais antigas, linguagem antiga, a palavra no grego é sarkis, que é natureza humana, como está aqui, e é inclinação natural. É isso que o termo diz. Quando fala carne aí, fala de inclinação. Não fala de carne e osso. Carne e osso. Porque carne, essa carne aqui é soma no grego. E natureza é sarkis. São palavras distintas. Então aí não está falando de físico. Está falando de inclinação. Está claro? Então, veja, o cristianismo ele trata com isso. Todos nós nascemos neste mundo inclinados para o mal. Salmo 51, 5, Davi constatou isso dizendo o seguinte: eis que em iniquidade é pecado intencional, é uma coisa que está ligada à natureza. Iniquidade não é fruto, é raiz, é árvore. Iniquidade é maldade. Então Davi constatou isso seguinte, dizendo o seguinte: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 58:3 diz: alienam-se, desviam-se os ímpios desde que nascem e crescem proferindo mentiras. E tem veneno semelhante ao veneno da serpente. Então, quando Paulo está falando assim, olha, quem viver segundo a carne ou segundo a natureza humana não consegue agradar a Deus. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite? Que muitas vezes as pessoas estão participando das igrejas, participando dos nossos cultos, participando das nossas reuniões, vão nas nossas células, e o comportamento delas não muda. Os valores delas não mudam. Porque a inclinação dela é pecaminosa. E aí nós corremos o risco, nós como líderes, eu como pastor mais ainda, de querer botar regra comportamental para segurar a galera. Então, eu sei disso na prática por causa da minha própria vida e por causa da criação dos meus filhos. Enquanto meus filhos não experimentaram morte e ressurreição com Cristo, uma nova natureza, eu tinha que meter regra para tudo quanto é lado. Eu ficava inventando regra. Então, Osmar, não tem que ter regra? Pelo amor de Deus, se com regra já é difícil. Porque a lei e as regras são necessárias. Porque eu aprendi uma coisa muitos anos atrás. Quanto menos controle interno, mais controle externo eu preciso ter. Por exemplo, se as pessoas vissem uma placa, cuidado, crianças, escola, na rua, só aquela placa já é para chamar atenção. Mas além daquela placa, põe lombada eletrônica. Por que tudo isso? Porque as pessoas não têm controle interno. Então, quanto menos controle interno, mais controle externo é necessário. Soube essa semana, não sei quem comentou aqui, não sei quem comentou comigo aqui, um cara, jovem ainda, morreu essa semana passada, bateu o carro e estava sem cinto. Jovem. Por que estava sem cinto? O cinto não apitar, ele entrava no carro, ele prendia o cinto aqui atrás do negócio assim, sentava, porque ele não gostava de cinto. Morreu. Quer dizer, mesmo tendo uma lei,
Você vê como é a natureza humana. O cara não gostava, incomodava. Incomoda, esse negócio incomoda. Bateu o carro, morreu. Então, gente, a natureza humana, essa natureza humana, ela é condenada. Não tem saída. Então, enquanto nós não experimentarmos essa metanoia, esse novo nascimento, essa experiência, não adianta. É que nem você falar para um cara que é dependente químico que o crack mata. Vem cá, vou explicar para você. Você sabia que o crack mata? Ele vai falar assim... Quer que eu fale para você todos os efeitos? Já fumou crack, Luana? Não, nunca. Então eu vou falar para você. Ele conta para você do começo ao fim. Mas a inclinação dele, existe uma dependência química para aquilo. Você já viu um obeso numa churrascaria? Não tá, eu saio até de perto. Agora você vai falar para o cara, não coma assim, você vai se matar. Ele vai dar um coice em você. Porque é a natureza, não adianta comportamento. Então, meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Enquanto essa natureza, olha aqui, agora eu vou ler de novo. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa natureza. É a mente. É a mente, a mentalidade dele. É a mentalidade dele. Vou dar um outro exemplo. É a pessoa que não quer mudar a sua mentalidade, mas quer cuidar do seu corpo fazendo uma cirurgia bariátrica. Você é contra a cirurgia bariátrica, Osmar? Claro! Você achou que eu ia falar que não, né? Sabe por quê? Eu já vi pessoas morrerem. Você também já viu. Mas é uma solução rápida. Pois é. Nós procuramos sempre soluções rápidas. E não saudáveis. E as consequências que traz. Então, aí a pessoa corta um pedaço de um órgão, mas não mexe na sua mentalidade. Com o passar do tempo, ela volta a engordar tudo de novo. Por quê? É a natureza humana que está ligado à mentalidade. Então, voltando àquelas perguntas de lucubração que eu fiz no começo para você, para deixar você pensando hoje, a questão é, se eu souber hoje que não tem juízo final, não tem inferno, não tem nada, eu, Osmar, o que eu vou mudar na minha vida? Largo tudo? Eu, Osmar, não largo nada. Você sabe por quê? Porque a minha natureza foi mudada. Nem que eu queira, eu não consigo mais. Agora estou estragado. Nesse sentido, né? Não tem mais jeito. Porque eu já estive do outro lado. Eu já vivi 23 anos no pecado, na mentira, na hipocrisia, no orgulho. Eu já vivi lá. Não quero aquilo para mim mais. É que nem aquelas pessoas que vão para os países desenvolvidos. Aqui ele trabalhava na gerente de alguma coisa. Lá ele foi para lá para ser piscineiro. No Canadá. Quando ele volta para cá, ele fala, ele fica lá pensando assim. Eu sei que tem alguns casos, uns amigos estão lá e outro voltou esses dias, falou, meu Deus, não quero aquela vida para mim nem a pau. Mas o cara está lá e fica pensando assim, eu vou pro Brasil, lá não tem segurança, não tem isso, tem aquilo, eu vou com piscineiro aqui mesmo. Moro bem, com tranquilidade, meus filhos. Então, aí quando ele vem para cá, às vezes tem um negócio de visto e tal, você já reparou que os caras ficam estragados, ele não consegue mais ficar aqui? A cara tem umas amigas aí que fizeram intercâmbio, que é uma luta. Elas estão aqui ficando... A vida... Por quê? Porque você provou de uma outra coisa, que é muito diferente.
Então, como alguém falou, quando se tem uma experiência real mesmo, você não se adapta mais. Agora, muitos no nosso meio, muitos que estão ditos cristãos, mornos, eles não experimentaram esta morte e ressurreição aqui, ó. Eles não experimentaram o evangelho. Não experimentaram. Por isso que é o crente Raimundo, né? Um pé no reino, outro pé no mundo. Né? Então não experimentaram. E aí então, qualquer coisa é motivo para ele. O líder do G100 liga para ele para perguntar, se diz só falta, ele se sente cobrado. Não liga, ele fala, pô, ninguém gosta de mim nessa igreja. Se leva água, quer vinho. Se leva vinho, quer água. Então, agora, quando o cara experimenta mesmo essa morte e ressurreição, ele vive uma vida controlada pelo Espírito. É um relacionamento, é uma mistura com Deus. Ele se torna um filho, ele tem prazer. Ele tem prazer. Eu não obrigo meus filhos a me ligarem, eu não obrigo eles a... Não obrigo. A gente se fala 2 vezes por dia. Toda hora eles estão me metendo nos negócios. Pai, vamos para tal lugar, quer ir? Por quê? Eles têm prazer de estar comigo. E eu não preciso nem dizer o prazer que eu tenho de estar com eles. Largo qualquer coisa. Ainda mais agora que sentindo mais a falta ainda, né? A Carla estuda aqui, fazendo a segunda faculdade aqui na Anhanha Melo, né? Ela já sabe os dias que eu estou por aqui. Pai, você está aí na comunidade? Eu vou para sair. Ela mora em Guarulhos. Vem aqui, fica aqui. Vai almoçar comigo com o Tarek, fica batendo papo. Tem prazer. Por quê? Porque foi cultivado. São meus filhos. E o nosso relacionamento foi saudável. Apesar de que eu fui um pai chato pra caramba, peguei no pé pra burro, mas eu consegui ao longo do tempo compensar isso de alguma forma, que eles têm prazer hoje estar comigo. Eu não forço eles. Eu não forço eles a vir aos cultos, não forço. É da natureza, tiveram uma experiência. Então, relacionamento com Deus, para você ter direito a esta herança, desfrutar desta herança, é um relacionamento que você tem que ter amor nisso. Por isso que a parábola mais linda da Escritura é a parábola chamada do filho pródigo. Que ali está o exemplo clássico. 2 filhos, só que um tinha uma mentalidade de escravo. E o outro tinha a mentalidade de filho. Um achava que o seu comportamento, a sua performance ia agradar o pai. E esse não desfrutava do relacionamento com o pai. O outro tinha tanta intimidade com o pai, chegou um dia e falou assim, pai, queria minha herança. Você pode me dar minha herança? O que você vai fazer, filho? Eu vou sair aí, vou conhecer. Nunca saí da fazenda aqui. O pai que não nos criou robôs, como eu falei aqui na quarta passada, falando sobre sonhar com Deus, mostrando o exemplo de Moisés, ele não nos criou com mentalidade robótica, ele falou, beleza, chamou os 2 filhos, diz a Bíblia, pegou a herança e falou, tó. O que ficou em casa, estava em casa, também recebeu a herança. O que ele fez com a herança? Nada. Guardou. Não usou. O outro tinha tanta intimidade que falou, sabe uma coisa? Vou dar um rolê aí. Sabe por quê?
Se eu errar, olha só meu raciocínio agora onde vai. Se eu errar, se eu falhar, se eu pisar na bola, eu tenho um pai. Meu pai nunca vai me rejeitar. Foi embora. Teve consequência? Claro que teve. Porque toda a arbitrariedade que você faz, todo o erro que você faz, tudo tem consequência. É a lei natural da vida. Mas na hora que apertou o calo dele, ele falou assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Até os funcionários do meu pai, os funcionários não, até os escravos da casa do meu pai, que naquela época era escravo, não era funcionário, não era remunerado. Trabalhava pela comida. Até os escravos da casa do meu pai têm melhor comida que eu. Eu sei, vou voltar para o meu pai. Ensaiou o discurso, foi embora. O pai dele não deixou nem ele acabar o discurso. Fez uma festa e tratou como se nada tivesse acontecido, porque era pai. Então, meus irmãos, eu gostaria muito, se você não gravar nada que eu falar hoje aqui, se você gravasse isso. Cristianismo é paternidade. Jesus veio para um mundo órfão. Ele veio para restaurar a paternidade de Deus sobre a humanidade. Por isso que aqui no Homem de Honra, terça-feira, eu ajudei eles a pensar, a nós pensarmos, raciocinarmos quando formos orar. Porque a oração não é a Deus. A oração não é a Jesus, não é o Espírito Santo. A oração é ao Pai. Jesus falou assim, ao orardes, quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os fariseus. Mas quando orardes, dizei, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É Pai nosso, não é Deus nosso. Então muitas vezes nós fazemos um rolo na nossa oração, a gente ora para Deus, para o Espírito Santo, para o anjo, o Padre Marcelo, o Papa Francisco, Nossa Senhora, apela para todo mundo. Não, a oração é ao Pai. Punha isso. Parece uma figura de linguagem, mas não é. Se você sair daqui hoje pensando, é com meu pai o negócio. Quando meus filhos vão falar comigo, eles não chegam assim, ô pastor Osmar, dá licença, eu posso entrar aí no quarto agora para falar com o senhor? Eu mostro minhas mensagens deles aqui para vocês. A Carla só escreve assim, Daddy, paizinho. E eu não chamo, é engraçado, eu não chamo eles de Vitor, Carla, quando eu vou escrever, só quando assim, mas é filho e filha, o tempo todo. Filho, seguinte, filha, você disse que eu notei isso. Por quê? Porque eu sou pai, eles são filhos. Eles não me chamam pelo título de pastor. É pai. E nem pelo nome, Osmar. Às vezes o Vitor brincava, Osmar, às vezes está falando assim no meio de uma roda assim, ele falou, eu não ouvi, ele fala assim, Osmar, aí eu presto atenção. Ele mudou o tom de voz, né? Só ele que faz essa palhaçada comigo. Mas ele me chama de pai. Pai, 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 pai. Então, olha, Jesus veio para um mundo órfão para reconectar a humanidade com o Pai Celestial. A única vez, falei isso no podcast da manhã hoje, a única vez que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz. Eli, Eli, por quê? Eli sabactani, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele orou assim? Porque naquele momento ele carregou todos os nossos pecados. Ele perdeu por um lapso de horas a filiação. Ele assumiu o meu e o seu pecado, a minha e as suas enfermidades, as minhas e as suas maldições. Então houve separação. Então, meus irmãos,
se nós queremos desfrutar desta herança espiritual que o Pai nos deixou, nós precisamos olhar o que Paulo disse aqui. Olhar para isso aqui e perguntar. Espera um pouquinho, a minha mentalidade é humana, é carnal, ou é a mentalidade do Espírito Santo? O que rege a minha vida? Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Porque nós não conseguiremos, com a nossa mentalidade humana, entender Deus. Nós precisamos da natureza dele. Nós precisamos saber a linguagem dele. Voltando para a semana passada, quando eu falei aqui de Moisés, daquele momento dramático de Moisés no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, o povo lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, Deus fala para ele, Moisés, volta lá. E Deus fala para ele assim, porque o teu povo, Deus falou para Moisés, o teu povo, que, Êxodo capítulo 30 e 32, o teu povo que você tirou do Egito, está fazendo arruaça lá embaixo. E outra coisa, Moisés, sai da minha frente que eu vou acabar com eles. Aí Moisés, que já tinha, por causa da intimidade, mesmo antes da nova aliança, já tinha essa intimidade com Deus. E falou assim, Senhor, o Senhor vai fazer isso com o teu povo? Que o Senhor tirou da terra do Egito? O que é que o povo vai falar do Senhor? O Senhor se esqueceu da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Israel? O que vão falar de ti? O Senhor não teve competência, tirou ela do Egito e vão matar eles no deserto. Não faça isso, Senhor. Aí o verso 14 de Êxodo 32, o texto diz, se arrependeu Deus, do que ia fazer? Dorme com um barulho desse. Então, aqui hoje eu tenho filhos hoje adultos. Já falei para vocês. Os meus maiores críticos / conselheiros são meus filhos. Porque o que às vezes você pensa em falar para mim e não fala, a Isabel pensa e fala assim, acho que vou falar com o pastor. Não, o pastor Osmar, mas será que ele está... E se ele ficar bravo comigo? O Vitor não está nem aí. Fala, pai, é o seguinte, meu, putz, aquela brincadeira que você fez no púlpito domingo, pelo amor de Deus, pai. Pelo amor de Deus, você me matou de vergonha. Minha vontade era sair correndo. Eu ouvi tantas vezes isso. Intimidade. Por isso que quando tinha um amigo meu lá do Nordeste, dê a ele R$1 milhão, mas não dê a ele intimidade. Então, nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Pai. Porque nós somos herdeiros. Vamos continuar aqui agora. Romanos capítulo 8. 14 agora. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos? Os guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu achei que todo mundo era filho de Deus. Não, você achou errado. Sabe por quê? Porque o filho parece com o pai. O filho carrega os valores do pai. Já estive com os pais do Antônio no aniversário dele, sentei na mesa perante eles ali. Era falar com o pai do Antônio, não era velho. Era falar com o Antônio mais velho, mais experiente, mas calmo, tranquilo. Você olha o Matheus Borges, você vê a cara da Elaine, mas o temperamento do Rogério. É o Rogério. Calmo, tranquilo, de boa. Não é agitado que nem a mãe. Ele leva um jeito dos traços da mãe, mas é a cara do pai. Você olha para o Vitor, por exemplo, é a Alice. Não é? Não é, né? Então, gente, é assim. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus.
Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz que tenham medo. O Espírito que recebeste não é o Espírito de escravidão, para você ficar atemorizado, mas é o Espírito de adoção aqui, ó. Aqui, ó. Porque o Espírito que vocês receberam não torna vocês escravos e não faça com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizem com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos a sua herança, as suas bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. E na versão que eu gosto mais, nesse caso, diz assim, no verso 15, né? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Isso que eu disse, Cristo veio para um planeta órfão, para reconciliar o homem com Deus, que é o Pai. Para que possa ser adotados em Cristo, chamado de Abba Pai, Paizinho querido, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, aqueles 10 milhões que eu falei para você é merreca perto da sua herança. Eu estava falando com a Ruth ali embaixo agora. Ela estava contando, dando um testemunho para mim. Eu fiquei ouvindo assim, e eu já estava pensando nisso também hoje. Hoje foi um dia de... Estou sozinho em casa, estou pensando bastante. A Alice também Serra Negra, não temos tempo para pensar muito. Então, fiquei pensando cá com os meus botões lá. Falei, é uma coisa tão absurda nós ficarmos ansiosos e preocupados. É uma coisa tão fora. Se você fosse analisar mesmo, porque a ansiedade é duvidar do caráter de Deus. E nós duvidamos de Deus. Deus já fez, como alguém disse aqui, por gratidão, não mudaria nada na minha vida. Ok, mas aparece um problema novo hoje, você reage a ele como se Deus fosse o maior cara sem palavra desse mundo. Você toma aquilo e fala, meu Deus, e agora? Perdi o emprego. E agora, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? Você fica numa ansiedade, numa tensão absurda. Como se Deus tivesse só dado mancada com você a vida inteira. Sabe aquele cara que dá a palavra e não cumpre? Que você fica desconfiado dele? Aquele prestador de serviço que fala para você, olha, segunda-feira, 9 horas eu estou lá. Só que ele já falhou 10 vezes. Fala, não vem nem a pau. Não vem, ele não vem mesmo. Porque ele não tem palavra. E nós fazemos isso com Deus muitas vezes. O pior, nós fazemos isso com o nosso Pai muitas vezes. Nós desconfiamos que Ele não vai suprir. Terça-feira nós fizemos um exercício aqui no Homem de Honra. 2 dos nossos irmãos que estão sem um trabalho formal, registrado, estão trabalhando informalmente, que estão em busca de uma recolocação no mercado do trabalho formal. Nós pusemos eles na roda aqui e oramos por eles e abençoamos eles. Mas antes eu perguntei assim, quanto tempo você está sem um trabalho formal? Um deles falou 1 ano e pouco, o outro 7 meses. A segunda pergunta que eu fiz, o que faltou nesse tempo todo para vocês? Nada. Nada. Então, aí Jesus disse assim, lá em Mateus 6,25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Olhem as aves dos céus. Olhe para os lírios do campo. As aves que não plantam, nem colhem. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olhe para os pardais. Quanto vale um pardal? Alguém já comprou um pardal na vida?
Ninguém compra pardal. E Deus alimenta o pardal. Deus alimenta o urubu. Que é um pássaro, todo mundo tem, mas ele faz no ecossistema ele faz um trabalho que ninguém quer fazer. E o Pai cuida. Então Jesus falou assim, não andeis ansiosos. Quem de vós, por mais ansioso que fique, que esteja, pode acrescentar um dia de vida na sua existência? Um dia, uma hora. Aí ele disse assim, já que você quer se preocupar mesmo, vou dar uma razão para você se preocupar. Preocupe-se com o meu reino. Te coloquei nesse mundo para você ser meu filho, para você cuidar desse planeta aí, ó. Quer se preocupar? Então se preocupe. Cuide desse negócio. Propague a todos. Conte para todos que eu sou um pai. Que eu tenho amor por eles. Que eu tenho cuidado deles. Que eu quero cuidar mais. Que eu quero suprir mais. Conte para todos. Já que você quer ser ativo mesmo, não consegue ficar sem se preocupar com nada, busque em primeiro lugar o meu reino, os meus interesses e a minha justiça, e todas as demais coisas do serão acrescentadas. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. A herança natural e a herança espiritual. A herança natural é dar aos filhos uma ajuda para que eles não tenham que começar por onde os seus pais iniciaram. A herança natural é isso. É você dar aquele empurrãozinho nos filhos para que eles não tenham que começar a vida deles onde você começou. Vou dar meu parco exemplo aqui. Já falei isso aí publicamente e eu falo até para incentivar outros a fazerem, que foi uma coisa muito boa. Quando meus filhos tinham 7, 8 anos, eu, instruído por um amigo meu que começou a trabalhar com seguro, eu fiz uma previdência para ambos, depositando R$50 para cada um deles. Porque eu já estava preocupado com isso aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu vou deixar para meus filhos? O que meu pai deixou para mim? Só um nome, honrado, mais nada. Então, espera um pouquinho, eu tenho que construir algo para meus filhos no futuro. Não tenho herança para passar. Eu tenho que gerar um negócio aí. Então foram 20 anos de contribuição para ambos. Com o passar do tempo eu aumentei o valor da contribuição, porque estava preocupado nisso aqui, em dar a eles uma ajuda para que eles não tenham que começar onde eu comecei. Então essa é a herança natural. A herança espiritual capacita a geração seguinte a começar onde a geração anterior parou. Essa é a diferença. Agora aqui, veja aqui mais um detalhe. Uma herança natural nos dá algo que não tínhamos. Isso aqui é legal você gravar. Se você quiser anotar também, pode anotar, eu repito para você. Uma herança natural nos dá algo que não tínhamos. Você não tinha nada, recebeu algo. Meus filhos tinham uma previdência? Não tinha. Eu deixei para eles uma previdência. Quando eles estavam para casar, chamei os dois, fiz um ato solene em casa, peguei porque tinha feito 2 previdências para cada um, as 2 pastinhas. E, ao longo desses anos, ele falou, pai, quanto tem naquela previdência que você fala que tem lá? Quanto será que tem lá? Eu falei, não sei. Eu nem olhava mesmo. Para não mentir, eu não olhava. Aí eu peguei a pasta assim, dei na mão dos dois. Falei, tá aqui. Isso aqui é a minha herança, pequena semente que eu estou dando para vocês multiplicarem. E aí dei as instruções para eles, que, graças a Deus eles estão usando. Continuem vocês agora. Estava tudo em débito automático na minha conta, daquele dia já tirei, troquei, pus na conta deles e eles continuam depositando nessa conta até que tenham um dinheiro mais para comprar dar entrada num apartamento, coisa do tipo, porque os dois moram de aluguel. Então, mas eu fiz isso com uma herança natural. Então a herança natural é algo que você não tinha, você recebeu algo que você não tinha. A herança espiritual, por outro lado, levanta a cortina e revela o que já temos permissão para possuir.
Enquanto que a natural concede a você aquilo que você não tinha, a espiritual revela, vou simplificar a frase, revela o que já era teu. Essa é a diferença. Porque quando você está em Cristo, todas quantas promessas de Deus existem, 2 Coríntios 1, 19 e 20, porque todas quantas promessas de Deus existem, tem em Jesus o sim e o amém. Então tudo está em Cristo. Não, você não sabe. Essa é a diferença da herança espiritual. É revelado para você, cada dia. Por isso que essa vida cristã é uma aventura maravilhosa. E tem que ser diária. Cada vez que eu paro pela manhã e lá na minha salinha de café em casa, eu abro a Bíblia e começo a ler aqui, eu falo, meu Deus, como eu estou longe disso. Hoje a minha oração, na hora do almoço, que eu estava tomando banho para vir para cá, já eu falei, Senhor, tenho tanta informação, Senhor. Eu não preciso de mais de informação, eu preciso de experimentar esse negócio, Senhor. O que está faltando? Quando eu comecei a ver esse negócio da minha herança aqui, ó, mas espiritual levanta a cortina e revela o que você já tem permissão para usar. Receber uma herança espiritual é como você saber que anos atrás alguém colocou 10 milhões de dólares na sua conta bancária. Você tinha o dinheiro o tempo todo, mas agora tem liberdade para gastá-lo porque você tem o conhecimento de que o dinheiro estava lá e te pertence. Então, quando você pega esse testamento aqui e começa a ler a sua herança aqui, a diferença da herança espiritual não é que você recebeu agora, você já tinha, mas não sabia. Aí Deus começa a revelar para você. Você fala, poxa, é meu isso aqui. Por isso que as minhas orações ultimamente tornaram orações muito fáceis de serem feitas. Porque cada necessidade eu fico caçando aqui, dou uma gulgada na minha mente aqui, Espírito Santo, qual é a promessa que tu tens para isso? Ah, tem aqui uma promessa. Ó, Senhor, conforme tu falaste isso aqui. Ó. Está escrito, Senhor, que tu és o meu Deus e segundo as suas riquezas tu suprirá cada uma das minhas necessidades. Portanto, Pai, cumpra essa tua palavra. E a oração agora é curta, é mais relacionamento mesmo. Petição eu quase não peço nada, porque tudo é nosso. Leia comigo agora, vamos encerrar aqui. 1 Coríntios 3, 21 a 22. Vamos ficar em pé? 1 Coríntios 3, 21 a 22. Falei demais, hein? Rapaz. Vocês estão me ouvindo há 1 hora. Vocês são corajosos, né? 1 Coríntios 3, 21 a 22. Olha que coisa tremenda. Você vai ficar chocado com o que você vai ouvir aqui agora. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a vocês. Na outra versão diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Diga assim, tudo é meu. É meio ousado isso, né? Tudo é meu. A Bíblia diz, tudo é vosso. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, porque os caras estão discutindo, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou as divisõezinhas das crianças, né? Crianças espirituais. Aí ele falou, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Se todas quantas promessas de Deus se cumprem em Cristo, e se Cristo é
o perfeito protótipo de filho. Essa é a minha crise. Eu preciso viver como Cristo. O protótipo de um cristão não é o Osmar, é Cristo. É Cristo. Então, se Cristo é esse protótipo, e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que aquele que está em Cristo foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, todas as promessas se cumprem nele, então, por isso que Paulo diz aqui, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então, você pode viver neste mundo e deve viver neste mundo como Cristo. João 20, 21, Jesus disse assim, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse assim, recebei o Espírito Santo. E ele disse assim, eu recebi a promessa do meu Pai. Vá como eu, haja como eu agi. Seja como eu sou. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Soprou neles o Espírito Santo. Quer dizer, assim como. Então, tudo que está em Cristo, diz Paulo aqui, é minha herança, é sua herança. Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo abra os nossos olhos e que o Pai tenha paciência conosco e nos ajude a nesse relacionamento contínuo com Ele, diário e constante e contínuo com Ele. Nossos olhos serem abertos e ser levantada essa cortina, essa névoa que está na nossa frente, para entendermos que tudo está à nossa disposição. Que nós somos herdeiros. Nós temos uma herança espiritual maravilhosa. E Ele quer que nós desfrutemos disso. Para que possamos passar para este mundo. Uma paz que as pessoas falam assim, o que você tem? A crise está pegando, o problema está aqui, essa empresa não sei o quê, o clima está ruim, essa chuva, você não tem medo. O que acontece com você? Eu falo, não, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Como dizia aquela ilustração, né, do menino que estava no avião, todo mundo desesperado lá e fazendo o desenho dele. Aí a mulher falou assim, filhinho, você não está com medo? Ele falou, não, meu pai é o piloto. Não estou com medo, não, meu pai é o piloto. Fica tranquila, meu pai é o piloto, vai dar tudo certo. Não, mas está uma tempestade, fica tranquila, meu pai é o piloto, conheço ele. Enquanto estou brincando, desenhando lá. Levante suas mãos aos céus.